Olá pessoal, nessa videoaula a gente vai falar sobre tipos de reprodução, certo? O que vem ser a reprodução, certo? A reprodução é um processo biológico em que se refere à capacidade dos seres vivos apresentar ou gerar os seus descendentes, né? Dar origem a uma nova linhagem de seres vivos, tá certo? E basicamente a gente vai ter dois tipos de reprodução: reprodução sexuada, quando tem a presença de sexo, e a reprodução assexuada, quando não tem a presença de sexo, certo? Na reprodução sexuada, que vamos falar primeiro, elas são divididas em quatro principais tipos de reprodução assexuada. A primeira é a divisão binária, ou cisparidade, ou biparticipação. Ela é chamada esses três nomes aí, certo? Ela vai ocorrer, principalmente é comum ocorrer em bactérias ou protozoários, certo? E funciona o indivíduo primário, né? Ele vai se dividir, né, binariamente em dois, e aí vai separar seu material genético e vai gerar um outro indivíduo com carga genética semelhante a esse primeiro indivíduo, certo? Outro tipo de reprodução assexuada é por fragmentação. Como podemos ver aí na imagem, ela é um tipo de reprodução em que o indivíduo ele se fragmenta. É muito comum ocorrer em planárias, né? Ou em equinodermes, como por exemplo estrelas do mar. O indivíduo ele se fragmenta, dando origem a novos indivíduos, certo? Aí a gente vai ter o terceiro tipo, a esporulação, certo? Que vai ocorrer, tem esse nome, porque uma célula chamada esporos, certo? Eles vão germinar e vão formar seus descendentes, né? A gente tem os esporos, eles germinam e formam seus descendentes. Ele é muito comum ocorrer em fungos, certo? Em bactérias e protozoários, né? Aquele bolor, né, que a gente vê no pão, aquela parte escura do pão, né, que a gente diz, pegou fungo. Exatamente isso, ele se reproduz por esse processo aí de reprodução sexual, que é esporulação. Os esporos, certo, do fungo, eles germinam e espalham o fungo por todo o pão, né, aquele bolor que a gente tem, né? E o último processo de reprodução assexuada é a reprodução por brotamento, muito comum ocorrer em esponjas do mar, certo? Poríferos, né? Basicamente, o indivíduo primário ele vai gerar um broto e esse broto ele vai ter unido com esse primeiro indivíduo, depois eles se separam, gerando assim dois indivíduos, certo? Por processo de reprodução assexuada. Quais são os problemas da reprodução assexuada? É por conta da pouca variação de carga genética. O que é isso? Quando a gente filhos dos nossos pais e das nossas mães, a gente tem semelhanças genéticas, né? Com o pai ou com a mãe, ou um pouquinho de cada um, né? Então a gente traz a carga genética dos nossos, do quem nos precedeu, certo? Então, quando a gente tem a reprodução assexuada, a gente só vai trazer a carga genética de um indivíduo, né? Que foi aquele indivíduo que, que gerou, né? Então, quando você tem uma mudança muito brusca no clima, na temperatura ou nas condições do meio ambiente, então você pode dizimar colônias inteiras, espécies inteiras, por conta de uma simples variação. Com a reprodução sexuada, ela acontece porque é dividida em basicamente em duas etapas, e ela vai ter necessariamente o gameta masculino e o gameta feminino, trazendo cargas genéticas da mãe e do pai, né? Algumas plantas conseguem fazer a produção de maneira hermafrodita, então a própria flor ela vai se polinizar, e aí é um pouquinho diferente, mas em sua grande maioria, né, a reprodução sexuada ela tem as suas vantagens por conta da variação genética, da carga genética, ou seja, do nosso DNA. Então, fazendo com que a espécie ela seja resistente a alguns intempéries, tá certo? Algumas mudanças de clima, de temperatura e de calor.
Na reprodução sexuada, ela é basicamente dividida em duas etapas, né? Como já está escrito aqui, que é a produção de gametas e a fecundação, certo? Né, então, como bagunçou aqui, mas vamos lá, vamos seguir. Na reprodução assexuada, né? Como está escrito aí, ela vai ser através de união de gametas masculino e feminino, como a gente já havia falado. É comum que é características de animais, plantas, algas e fungos também. Alguns fungos vão ter a reprodução assexuada, outros vão ter a reprodução sexuada. O ser humano, ele, né, que é um animal, ele vai ter a reprodução assexuada. Então vamos ver como é essa divisão, como ocorre o processo de reprodução sexuada. No processo de reprodução sexuada, a gente tem a primeira parte, que é a produção dos gametas, né? No caso do homem, você vai ter a produção, o espermatocito primário, aí você vai ter o secundário, e aí até a geração dos espermatozoides, no caso dos gametas masculinos. Nas mulheres, você vai ter a ovogênese, aí você vai ter o ovocito primário, secundário, depois você vai ter a ovulação, ou o óvulo. E aí na fertilização é quando o gameta masculino, o espermatozoide, ele se une ao gameta feminino, né, o óvulo. E aí ocorre a fertilização. No processo de fertilização vai formar o zigoto, que aí já vai ser a produção ou a reprodução de um novo ser vivo. Esse processo de fertilização ele pode ocorrer tanto internamente, né, que é no caso da mãe, da mulher, né, no caso basicamente, ocorre dentro do corpo da mulher, da vaca, da cabra ou de qualquer outro animal, né, o leão, a leoa, né, ele vai ocorrer dentro do corpo feminino, ou ele pode ocorrer de maneira externa, fora do corpo, é uma fecundação externa, ela vai ocorrer fora do corpo. No caso de alguns peixes, né, quando quem gosta de criar peixes e cria, por exemplo, o beta, né, que é aquele peixe de aquário, o macho ele solta os gametas na água, a fêmea também solta os gametas na água, e aí vai ocorrer a fertilização fora do corpo do peixe, tá certo? Então é um processo também de fertilização. Então basicamente a reprodução é isso, pessoal. Tendo qualquer dúvida ou qualquer comentário, estou disposto. Um forte abraço e até a próxima videoaula.